Eu quero continuar pregando sobre o filho pródigo. A semana passada foi Dia dos Pais e nós falamos sobre o filho pródigo. Agora, é uma coisa revolucionária quando nós compreendemos o amor de Deus revelado na Bíblia. Para mim, a maior história de amor de todos os tempos é o Evangelho do Senhor Jesus. É a vinda de Jesus ao mundo. É a maneira como Deus se revela a nós, quando Deus toma iniciativa para vir ao nosso encontro. Se nós pegarmos a Bíblia, o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, ela está narrada por 4 autores, por 4 pessoas, Mateus, Marcos, Lucas e João. É a mesma história, mas por 4 ângulos diferentes. Se nós pegarmos Mateus, a ideia de Mateus era escrever para os judeus, como rei, o reino de Deus veio. Por isso que essa expressão, o reino de Deus, o reino dos céus, é muito constante em Mateus, mostrando um Jesus que veio cumprir as profecias do Antigo Testamento. Aí Marcos já conota a ideia de alcançar os romanos. Então, olha só, Mateus pensa nos judeus, escreve para os judeus. O Jesus como rei, aquele que veio cumprir as profecias do Antigo Testamento. Marcos, o Jesus conquistador, como Roma, aquele que veio conquistar pelo amor, que veio conquistar a morte, que veio conquistar a doença, que veio conquistar os milagres que aconteceram, enfim, todos os sinais, prodígios, maravilhas de Jesus estão em Marcos de uma forma muito clara, mostrando um Jesus que veio para nos redimir, veio servir e veio para nos salvar. Lucas, Jesus o Salvador. Jesus, aquele que veio ao encontro do homem perdido. E João, o Jesus, o Todo-Poderoso, Deus encarnado. Aí mostra a divindade de Cristo, a divindade de Jesus. Pensa comigo, a mesma vida de 4 ângulos diferentes. Agora, sabe qual que é a principal ideia do Evangelho? A boa notícia? Deus te ama. Essa é a notícia. Esta é a notícia que pode revolucionar sua vida, pode te ajudar a viver melhor, pode cada dia te dar uma nova esperança. O amor de Deus, a graça de Deus, um Deus complacente, um Deus misericordioso, um Deus gracioso. E de uma forma muito específica, isso está muito claro no livro de Lucas, ou no Evangelho de Lucas. Nós, a semana passada, falamos sobre o filho pródigo, em Lucas 15. E em Lucas 15 tem 3 parábolas, da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. E ali mostra de uma forma muito clara a graça de Deus vindo ao nosso encontro. O Deus se revelando como um Deus misericordioso, complacente, para nos abençoar sem nós merecermos. E uma coisa que eu quero que você entenda, presta atenção no que eu vou dizer. Uma moeda, ela tem muito valor, mas perdida, ela não tem valor. É a mesma coisa se você tiver uma nota de R$100. Ela tem valor enquanto está nas suas mãos. Mas se você esquecê-la em algum lugar e não souber onde você deixou e você perdê-la, ela não tem valor. A ovelha é a mesma coisa, o filho é a mesma coisa. Ou seja, o ser humano tem muito valor se ele for usado para o propósito pelo qual ele foi criado. Ele vai ser feliz se ele encontrar o motivo pelo qual ele foi criado. Perdido, ele não tem valor. Perdido, ele não consegue viver bem. É por isso que Deus, pelo seu grande e infinito amor, sua graça, veio ao nosso encontro. Porque nós somos pessoas preciosas para Ele, mas longe dEle, nós estamos sem o propósito pelo qual nós fomos criados. E ali nós começamos a aprender, através da parábola do filho pródigo. Um filho mais novo chegou para o pai e disse: eu não quero ficar mais aqui, me dê a parte que me cabe dos bens. E foi embora. Viveu uma vida dissoluta. Gastou tudo que tinha. Como muitas pessoas hoje não querem viver uma vida de responsabilidade com Deus, querem curtir a vida até uma hora que acaba tudo. Acaba a saúde, acaba a esperança, acaba a alegria, acaba tudo.
Aquele menino começou a passar necessidades numa terra distante. Caindo em si, quando ele estava ali cuidando de porcos, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Eu vou me levantar, vou ter com meu pai. Pai, eu pequei. Aí quando ele volta, o pai de braços abertos o abraça e faz uma grande festa e restaura a comunhão daquele menino, a família. Graça. Perdão. Esta é a maior notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Nós falamos alguma coisa e vale a pena, se você perdeu essa pregação, ela está aí no YouTube, vale a pena você ouvi-la. Nós podemos aprender muitas coisas ali com o pai. O pai que graciosamente não forçou o seu filho a ficar em casa. O pai graciosamente deixou a porta aberta da reconciliação. Quando o filho quis voltar, a porta estava aberta. O pai o recebeu, o pai o perdoou, o pai o abraçou, o pai deu uma grande festa dizendo: eu te amo, independentemente do que você faça. Podemos aprender muito com o pai nessa parábola. É a figura principal da parábola. A figura principal não é o filho pródigo, a figura principal é o pai amoroso. A expressão pai está 12 vezes nessa parábola, mostrando a figura de um Deus gracioso que está sempre pronto para nos ajudar, sempre pronto para nos perdoar. Agora nós aprendemos também com o filho mais novo, que foi embora, agiu precipitadamente. O filho mais novo que não deu o devido valor à sua família. Sabe que às vezes nós damos valor à nossa família ou às coisas importantes das nossas vidas somente depois que nós perdemos. Para mim, essa é a maior lição que eu posso tirar do filho pródigo. De dar valor àquilo que nós temos enquanto nós temos. Ele deu valor à sua família só depois que a perdeu. Mas só que ele também se levantou e agiu. Ele voltou. Isso aí é uma coisa tremenda. Arrependimento gera mudança, gera ação. A palavra de Deus para a sua vida. Há jeito para você, sim. Há jeito para a sua família, sim. Levante-se, mude, haja, faça algo. Nós podemos aprender muita coisa com o pai, podemos aprender muita coisa com o filho mais novo. Só que não para por aí. Hoje eu quero meditar com você sobre o filho mais velho, aquele que ficou em casa. E nós vamos perceber uma coisa interessante. Aquele moço que ficou em casa, sendo o mais velho, não aceitou o perdão que o pai deu ao filho mais novo. Aquele filho mais velho, ele não aceitou o que o filho mais novo, ou seu irmão, fez. E uma coisa que nós podemos tirar disso, e é o que eu quero meditar hoje com você, é que há muitas pessoas perdidas dentro das igrejas. Pessoas perdidas dentro da casa do Pai. Há muitas pessoas que estão na casa do Pai, mas não conhecem o Pai. Não vivem aquilo que o Pai deseja que viva. Então eu creio que conforme nós começamos a compreender quem Deus é, e assumirmos a postura de quem nós somos, isso vai revolucionar nossa vida, porque nós também vamos começar a olhar as pessoas de uma forma diferente. Isso pode mudar muito a nossa vida. Essa é a minha oração. Que você ouça com atenção a continuidade da parábola. E hoje nós vamos pensar neste filho mais velho, tá? No irmão do filho pródigo. O que nós podemos aprender com ele? Aprendemos a graça com o pai, aprendemos com o filho mais novo que nós temos que dar mais valor àquilo que temos e agir para mudar, mas o que nós podemos aprender com o filho mais velho? Então eu quero que você preste atenção no texto, tá? Eu vou ler, vai estar sendo projetado aí na sua tela e você pode lê-lo, acompanhar aí, Lucas capítulo 15, o versículo 25. Então vamos lá.
Enquanto isso, o filho mais velho, quando o filho mais novo voltou, tá? O pai fez aquela festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Então ele respondeu: o seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, ficou com raiva e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Eu quero que você preste muita atenção na reação daquele moço. Mais uma vez a graça do pai. Mais uma vez a paciência do pai. O pai saiu e foi ao encontro. Sempre a ideia é essa. O pai querendo mostrar para ele como que a coisa funciona. Então eu quero que nós pensemos em algumas coisas que podemos aprender com a vida deste irmão do filho pródigo, desse filho mais velho daquele homem, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda: procure olhar as pessoas da ótica, do ponto de vista do pai. Procure olhar as pessoas da ótica, do ponto de vista do amor de Deus por aquela pessoa. Isso vai mudar muito a nossa visão. Isso vai mudar muito a maneira como nós enxergamos as outras pessoas. Por quê? Porque Deus, como Pai, nos ama. É muito interessante, e só quem é pai sabe do que eu vou dizer. A minha vida mudou drasticamente, depois que eu fui pai. Depois que o meu filho Rafael, que é o primeiro, nasceu, e depois o Vitor nasceu. É uma experiência que você tem que passar por ela, não tem como explicar. Só quem é pai sabe o que é pai. Só quem é mãe sabe o que é ser mãe. Quando o Rafael nasceu, eu comecei a compreender de uma forma clara o amor que Deus tem por nós como filho. Porque eu comecei a compreender a ideia do amor incondicional. As pessoas que eu mais amo na minha vida são os meus dois filhos, o Rafael e o Vitor. Agora, é interessante que quando o Rafael estava com 1 ano e 1 mês, o Vitor nasceu. E eu tinha certo uma preocupação, mas será que eu vou conseguir amar o Vitor igual eu amo o Rafael? Será que eu vou conseguir amar o meu segundo filho igual eu amo o primeiro? Porque era um amor tão imenso, tão incondicional, tão forte, que eu fiquei com aquele receio. Eu me surpreendi, porque eu percebi que o amor é o mesmo. O amor é o mesmo, a mesma essência, a mesma intensidade. Do jeito que eu amo um, eu amo o outro. Sabe que é isso que nós precisamos entender? Que Deus ama você, igual ama aquelas pessoas que talvez não estejam fazendo tão bem, mas são filhas de Deus. Deus não tem filhos prediletos. O amor de Deus por nós é eterno, é infinito, é incondicional. Mas Ele não tem filhos prediletos. Ele ama todos os seus filhos de uma igual forma, de um igual modo. É isso que eu preciso entender. E o grande problema nosso é que nós começamos a olhar os nossos irmãos como pessoas que erraram, como pessoas complicadas,
com pessoas que não estão dentro do padrão que nós temos como padrão. Mas o problema é que Deus, Ele ama todos indistintamente, de uma igual forma, de um igual modo. Você já parou para pensar o privilégio que é ser filho de Deus? O privilégio que é ser filha de Deus? Você tem ideia do amor que Deus tem por você? Você tem ideia do preço que Deus pagou por você? Você tem ideia da maneira como Deus agiu na sua vida para que você fosse filho de Deus? Para que você fosse filha de Deus? Deus não te ama mais pelas coisas certas que você faz. E Deus não te ama menos pelas coisas erradas que você faz. Deus tem um amor incondicional por você. Agora, uma coisa que eu preciso entender, que Ele ama também aqueles que erram. Ele ama aqueles que também são falhos, aqueles que estão também numa vida que para nós o padrão não é este. Mas precisamos aprender a olhar para essas pessoas com mais misericórdia. Olhar para essas pessoas como filhos de Deus que são carentes, que são necessitados, que precisam de uma intervenção do Senhor nas suas vidas. Esta que é a mensagem de Deus para você. Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 5:8, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o desafio que eu digo para você e coloco para você de todo o meu coração: comece a olhar para as pessoas como filhos de Deus, que Deus ama também como ama você. Nós estamos passando alguns dias em nossa sociedade, uma época em nossa sociedade, onde as pessoas não aceitam mais que pensem diferente delas. Nós percebemos que há um ódio generalizado, que as pessoas estão impacientes, intolerantes umas com as outras, se achando melhores. Sabe que isso aí é um grande problema que nós precisamos olhar para nós. Cuidado para não julgar as pessoas. Cuidado para não julgar as pessoas. Uma outra coisa que eu quero que você pense comigo. Nós podemos aprender com o filho mais velho. Eu quero que você abra o teu coração para isto. Você é filho e não empregado. Você é filho do Pai. Você é filho de Deus e não um escravo. É que nós precisamos entender. Porque quando o filho mais novo voltou, o pai sendo amoroso, o pai sendo gracioso, recebeu. E o filho mais velho não quis participar daquela alegria, porque se julgou melhor do que o outro, porque o outro errou. E quando o pai foi conciliá-lo, quando o pai foi conversar com ele, explicar para ele que precisava se alegrar porque aquele filho tinha voltado, sabe o que ele disse? Este teu filho gastou tudo o que você tinha, o que o senhor tinha, com meretrizes. Esse teu filho, ou seja, não é meu irmão, é o teu filho. O que o pai disse? Era necessário que nós nos alegrássemos por causa desse seu irmão. Qual que era a visão daquele moço que estava dentro da casa do pai? E eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Esse que estava dentro da casa do pai estava tão perdido quanto aquele que estava longe da casa do pai. Essa que é a realidade que eu percebo em muitas igrejas. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas não conhecem o pai. Pessoas que têm uma religião, mas não conhecem o pai. Não conhecem a essência do pai. Não conhecem a essência do coração do pai. Pessoas que se julgam melhores do que as outras. Pessoas que condenam. Mas qual foi a visão que esse moço passou para o pai? Há tantos anos eu te sirvo como um escravo. E vindo esse teu filho
O senhor mata para ele um novilho cevado. Há tantos anos eu te sirvo como um escravo. Qual que era a visão dele? Eu sou um escravo. O senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. O pai olhou para ele e falou assim: meu filho, você não entendeu nada. Tudo que eu tenho é teu. A cabritada toda é sua. Tudo que é meu é seu. Você pode pegar. Você não é empregado, você não é escravo, você é filho. Sabe que esta é a visão que nós precisamos ter de Deus. Eu não sou empregado, eu não sou escravo, eu sou filho. É revolucionário quando eu entendo que eu sou muito rico porque eu tenho um pai que me ama. Deus tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não é isso que diz lá em Efésios 1:3? Deus tem nos suprido com perdão, com graça, com misericórdia. Tudo que é dele é meu porque eu sou filho. Cuidado para não se sentir um escravo. Cuidado para não se sentir uma pessoa que serve a Deus com peso. Agora, uma outra coisa que eu percebo ali neste moço. Ele não somente se sentia um escravo, não somente se sentia um empregado, não se sentia filho, mas aquilo que ele fazia parecia que era peso. Mas ele também tinha uma coisa chamada complexo de perfeição. Se achava perfeito, se julgava perfeito. Ele chegou para o pai e disse: há quantos anos eu te sirvo como escravo sem jamais transgredir uma ordem sua? Já imaginou? Eu sou bom. Eu sou bom. É como se, contextualizando, eu vou à igreja há muito tempo, sou dizimista, eu procuro fazer as coisas certas, eu sou honesto, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E sem você perceber, nós vamos com isso apagando a graça de Deus, ofuscando a graça de Deus em nossas vidas e nos achando melhor que os outros. Achamos que nós somos superiores aos outros, esquecendo que o que nós temos é a graça de Deus que nos alcançou. E eu fico pensando naquele moço, como muitos hoje, olhando no espelho, olhando com um complexo de perfeito. Eu sou bom, eu sou perfeito. Eu ajo de uma forma perfeita. Tem uma história que é interessantíssima. Eu quero que você preste atenção nela. Preste muita atenção nela. Tinha uma mulher que ela olhava pela janela e via as roupas da vizinha e ela começava a criticar a vizinha para o seu marido e dizia: aquela mulher não sabe lavar roupa. Aquela mulher, ela não sabe lavá-la de uma forma como a roupa fica branquinha, como as minhas roupas ficam, como as nossas roupas ficam. E aquilo lá demorou um tempo. E ela sempre criticando a vizinha por causa das roupas que via que não estavam limpas ou não estavam limpas. Aí um dia ela acordou, olhou pela janela de novo, quando foi tomar café com seu marido, e viu que as roupas estavam limpas, e ela falou assim para o marido: puxa vida, olha, ela aprendeu a lavar roupa, até que enfim. Acho que ela deve ter mudado o sabão em pó, aprendeu, mas a roupa dela está limpa agora. Ela aprendeu a lavar roupa. Aí o marido olhou para ela e disse: não, eu levantei mais cedo hoje e lavei as janelas da nossa casa, que estavam muito sujas. As roupas delas sempre foram limpas. É que você via pela nossa janela que estava suja. Hoje você está vendo porque a janela está limpa. Sabe o que isso quer dizer? Que nós olhamos o mundo por uma janela. E se a nossa janela estiver suja, todas as pessoas estarão com problemas. Nós precisamos tomar muito cuidado com o padrão que nós julgamos as pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado porque o problema pode estar em nós. A maneira orgulhosa como achamos que somos perfeitos
e pensamos que as outras pessoas estão aquém de nós. Isto é um problema seríssimo que precisa ser encarado. Não podemos esquecer da graça de Deus que nos alcançou. Olhe para as pessoas com mais misericórdia. Jesus mesmo disse, você olha um cisco no olho do seu irmão, mas você não percebe que tem uma trave no seu. Tira a trave primeiro do seu, para que você possa enxergar direito as coisas. Eu percebo tantas pessoas julgando as outras. E para mim o pior julgamento é quando nós falamos de alguém por trás, nos achando superiores ao ponto de apontar o dedo. O Pai nos ama. O Pai está de braços abertos para perdoar, para restaurar, para ajudar. Eu faço um apelo para você em nome de Jesus. Volte-se para Ele. Assuma a sua graça, assuma o seu amor, assuma o seu perdão. Mas trate da sua vida, trate do seu coração, cuidado com o orgulho. Cuidado em não se julgar superior às outras pessoas. Cuidado em não se achar melhor do que os outros. Porque se você não tomar cuidado, você vai estar perdido dentro da casa do Pai. Nem um pouco diferente das pessoas que saíram, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão lá fora. Vigie o seu coração. Provérbios 4, 23, acima de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque deles depende a sua vida. Dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração. É um bom tempo hoje de pedir para Deus mais amor pelos filhos que Ele ama, como ama você, com todas as suas falhas, como me ama, com todos os meus defeitos. Mas Ele também ama aquelas pessoas que podem ter te machucado, pode ter te decepcionado, ou pode não estar no padrão que você julga que elas deveriam estar. Mas olhe com mais misericórdia, olhe com mais compaixão, olhe com mais graça, olhe com mais humildade. Fazendo isso, você vai entender o coração do Pai. Fazendo isso, você vai entender o que é cristianismo. Fazendo isso, você vai entender o que é de fato ser de Deus. Nós temos muito que melhorar. Quando eu olho para essa parábola e vejo o filho mais novo, vejo o filho mais velho, vejo o pai, eu percebo quantas coisas eu preciso mudar na minha vida. Eu percebo quantas coisas eu preciso crescer, aprender, mudar, restaurar. E eu creio que você também deve se espelhar nisto. A boa notícia, o Deus da graça nos dá chances, novas oportunidades. Revista-se de humildade. Use esse tempo, use esse período para rever a sua vida, rever os seus conceitos. E aprenda a ter uma casa mais abençoada, a ter uma vida mais abençoada, um lar mais abençoado. Eu quero terminar com um editorial, uma colunista da revista Veja. Ela escreveu uma coisa interessantíssima há alguns meses atrás. Ela disse o seguinte, que nas nossas casas não está faltando somente amor, está faltando também humor. Humor. Quanto tempo faz que você não dá uma boa gargalhada na sua casa? Quanto tempo faz? Que você não faz uma bacia de pipoca e põe todo mundo para comer juntos e dar boas gargalhadas? Sabe que nós somos muito sisudos. Às vezes eu percebo que nós somos sem graças demais, sérios demais, sisudos demais. Precisamos aprender a usufruir da bênção da família, usufruir de um convívio amoroso, perdoador, restaurador das nossas casas.
Aprenda a rir mais. Usufrua da sua família. Aprenda a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor. Aprenda a ser um irmão de igreja melhor. Aprenda a amar mais, a ser mais humilde, a entender que o nosso Pai é amor. E nós, como filhos, nós também seremos conhecidos pelo amor. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe muito a sua casa. Que Deus guarde você de todo mal. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.